O santo do dia 9 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Pedro Claver e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de setembro. São Pedro Claver nasceu em Verdú, na Catalunha, na Espanha, no dia 25 de junho de 1581, no século XVI. E não pertencia a uma família nobre. Fez noviciado em Tarragona, os estudos filosóficos em Palma de Maiorca e iniciou teologia em Barcelona. Ele ainda não havia terminado seus estudos quando foi destinado à missão de Nova Granada, como era chamado a atual Colômbia. O jovem desembarcou em Cartagena no século XVII, no ano de 1610, e foi ordenado sacerdote em 1616, no século XVII. Naquela missão, onde por 44 anos trabalhou entre os escravos afro-americanos em um período de forte tráfico. Estudou na escola missionária de Alfonso de Sandoval. Pedro tornou-se servo dos negros para sempre. Na época, todos os negros eram chamados de etíopes. As costas litorâneas, aonde milhares de pessoas eram abandonados, arrancadas sem nenhum remorso de sua vida familiar e de sua terra, transformando-se em um campo de apostolado para o jovem jesuíta. Todas as vezes que Pedro era avisado sobre a chegada de novos escravos, apoiados por navios, entrada no mar com o seu barco para encontrá-lo e levar-lhes comida, ajuda e conforto. Curava suas feridas. Pedia esmolas para comprar-lhes vestidos e matar a sua fome. Despertava-se cada vez mais o sentido da própria dignidade humana, levada a fé aos batizados. Encaminhava os conhecimentos e a prática das virtudes evangélicas para que viviam, corrente nos pés sobre o açoite dos feitores, e a esperança vinha de nosso Senhor. Aprender a língua dos angolanos, servia-lhe de outros 18 intérpretes para instruir os escravos com essa proposta. Pedro de Claver batizou cerca de 400.000 negros durante 40 anos de missão apostólica, e foram atribuídos a ele mais muitos milagres e cura pelas suas obras incansável, a causada de descobrir e professar os sacramentos administrados na criatura a qual entendiam. Em 1650, no século XVI, adoeceu com a peste, sobreviveu, mas pelo resto de sua vida não pôde mais trabalhar. Nos últimos 4 anos de sua existência terrestre, imobilizou-se na enfermaria de convento. Homem que fora alma de cidade, o pai dos pobres, consolador de muitas, foram completamente esquecidos por todos, passando o tempo em oração. São Pedro Claver morreu no dia 8 de setembro de 1654, no século XVII, na Colômbia. Em 16 de julho de 1850, no século XIX, foi beatificado pelo Papa Pio IX
em 15 de janeiro de 1888, no século XIX, canonizado pelo Papa Leão XIII. Junto com Alfonso Rodrigues, em 7 de julho de 1897, foi proclamado padroeiro de todas as missões católicas entre os negros. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de setembro. Em Roma, no cemitério de Duas Lauros, na Via Labicianas, o martírio de São Gordônio, martirizado no século III, no ano 203, pelo Império Romano. Na Sabina, 30 milhas de Roma, São Jacinto, mártir no século III, no ano 205, pelo Império Romano. No mosteiro de Clamony, junto ao rio Champer, na Irlanda, São Claros e São Querano, presbítero abade do fundador dos mosteiros, faleceu de morte natural no século VI, no ano 510. Em Catânia, na região da Espanha, a beata Maria de la Castra e Maria Turbina, esposa de Santo Isidro, lavrador, que viveu humilde laboriosamente da vida eremita, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1200. Em York, na Inglaterra, o beato George Douglas, presbítero e mártir, natural da Escócia, que era mestre e a escola e se tornou-se sacerdote em Paris. Faleceu martirizado no século XVI, no ano de 1587, pela ordem do rei da Inglaterra. Em Münster, na Alemanha, a beata Maria Eutimia, virgem da Congregação das Irmãs da Paixão, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1855. Em Glansouris, no território de Carbos, na França, a beato Pedro Bormone, presbítero que dedicou-se às missões populares e à evangelização do mundo, a qual fundou a Congregação dos Irmãs de Nossa Senhora do Monte Calvário. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1861. Em Portugal, Luís, nas Ilhas Mauritânia, o beato Tiago Desidério Laval, presbítero e médico que se fez missionário na Congregação do Espírito Santo. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1864. Em Brioblau, nos Países Bascos, na Espanha, o beato Francisco Caráter Arguela, religioso da Companhia de Jesus. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1929. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de setembro, dia que a Igreja celebra a vida e história e a memória de São Pedro Claver, o padroeiro das missões católicas entre os negros.